Pensão parental. Quem dispõe sobre os horários? Já me falaram. Podemos começar? Isso. Mas Podemos começar? Havendo quórum legal e regimental, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos dessa sessão extraordinária do dia 23 de fevereiro de 2015. Visto, então, a relevância desses dois projetos da área da saúde, então foram convocados os colegas vereadores para a deliberação de dois projetos que estão inseridos, então, na ordem do dia. O primeiro projeto é o projeto de lei número 3.475/2015, originário do Poder Executivo, projeto de lei este que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de 10 atendentes de saúde, 2 auxiliares em higiene dental, 3 higienizadores da área da saúde, 1 fisioterapeuta e 2 odontólogos para a Secretaria Municipal de Saúde. Esse projeto tem uma emenda ofertada aqui pela vereadora Lucila Maggi. A emenda tem o seguinte teor. A vereadora Lucila Maggi, então, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 3.475. Então, o parágrafo 1º do artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar contratação temporária e de excepcional interesse público pelo prazo de 2 meses, a contar da assinatura dos contratos de atendentes de saúde, auxiliar em higiene dental, higienizadora da área de saúde, fisioterapeuta e odontólogos, em quantidades e vencimentos mensais a seguir discriminados. Então, o projeto com a emenda está em discussão. O projeto está em discussão, então a palavra está reservada ao vereador Jaziel Pereira. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, vereadora, comunidade. Sobre esse projeto, a gente vem salientando por várias ocasiões a necessidade de que o município faça concurso público. A gente percebeu que foi feito como é que se diz o termo correto, aquele em forma de seleção simplificada, isso. E pelo visto não foram chamadas algumas pessoas nos colocaram nessa que a seleção simplificada não foi feita. Então, o que eu estou por fazer ali o parecer, o que eu coloquei é que seja feito sempre o concurso, que é o procedimento correto, porque senão ficam sempre sendo feitas essas contratações temporárias, né? E para nós acaba dando um desgaste. As pessoas que ficam preocupadas com o seu emprego, tem a questão política envolvida,
e o concurso é o melhor procedimento. Então, eu me posiciono sobre dessa forma, que seja feito dessa forma, sempre com concurso público. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, então, a vereadora Lucila Maggi. Senhor presidente, colegas vereadores, eu apresentei essa emenda porque os demais contratos, esta casa fez uma emenda que eles teriam a validade até 31 de março. Aí eu não coloquei a mesma data porque provavelmente serão feitos amanhã os contratos. Coloquei a sugestão para 2 meses, que vai até 23 de abril. Esperamos que até essa data já tenha alguma movimentação em relação ao concurso público, como falou o vereador Jaziel. E também eu quero aqui fazer um questionamento que eu fiz para o secretário ainda no dia em que nós estávamos com o projeto para ser assinado o acordo de líder. Eu fiz a emenda e eu questionei a ele o porquê que aquelas pessoas que estavam aptas no processo seletivo, por que elas não foram contratadas até hoje? Até o dia da assinatura ali do acordo de lideranças, elas ainda não estavam contratadas e hoje ainda não estão também. Eu não sei se depende da aprovação destes contratos para elas começarem a trabalhar juntos, porque lá naquele que nós aprovamos ainda no mês de dezembro, que autorizava contratar fisioterapeuta, odontólogo, os mesmos cargos que tem aí hoje, aqueles lá que nós autorizamos em dezembro, eles poderiam já ter contratado em seguida do que passou o processo seletivo. Então, 2 de fevereiro já tinha esgotado o prazo até dos recursos. Nós fomos no departamento pessoal, olhamos ali o processo seletivo, os prazos. Então, desde o início de fevereiro já poderia ter sido contratado, porque a Câmara já tinha autorizado, já tinha feito o processo seletivo e até então as pessoas não foram contratadas. As técnicas de enfermagem, odontólogo, fisioterapeuta, enfim, esses cargos que estava previsto para o processo seletivo. As pessoas foram aprovadas e não foram chamadas. Aí o secretário me disse que ia chamar todos juntos. Então, se todos vão ser contratados juntos, também o contrato deles deveriam ter a mesma validade. Mas eu coloquei 2 meses, porque já está muito em cima. Aquela outra a gente fez em dezembro para 31 de março, a gente deu também 2 meses. Então, a minha sugestão é essa, que essa emenda, os contratos tenham a validade de 2 meses somente e que o secretário contrate aqueles que estão aprovados, aptos no processo seletivo. E eu gostaria de contar com o apoio dos colegas na minha emenda. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lucila. Alguém mais dos vereadores gostariam de discutir o projeto com a emenda? Então, não havendo mais vereadores para discutir a emenda e o projeto, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, primeiramente com a emenda, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, está aprovada a emenda ofertada pela vereadora Lucila por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei número 3.475. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, está aprovado por unanimidade de votos. Próximo projeto da ordem do dia é o projeto de lei número 3.476/2015, originário do Poder Executivo, projeto de lei que fixa o valor da subvenção social ao Instituto de Saúde e Educação Vida ISEV, filial de Bom Jesus, para o exercício de 2015 e da outras providências. Esse projeto também tem uma emenda.
a qual eu vou ler aqui o teor. Essa emenda é ofertada pelo vereador Valfredo Fonseca, vereador Osmar e vereador Flávio Castilhos. Emenda aditiva ao projeto de lei. Os vereadores Valfredo Fonseca, Flávio Castilhos e Osmar apresentam a emenda aditiva ao projeto com o seguinte teor: acrescenta ao artigo 2º o seguinte parágrafo e o seguinte parágrafo único. O valor da subvenção fixada nesta lei terá sua metade retida pelo Poder Executivo até a comprovação da abertura e funcionamento do centro cirúrgico do Hospital de Bom Jesus, em cumprimento integral ao contrato autorizado pela Lei Municipal 2905/2013. A justificativa, então, da emenda será apresentada ao plenário. Espero a aprovação da presente emenda. Vereador Valfredo, vereador Osmar e vereador Flávio Castilhos. Então, eu coloco nesse momento em discussão a emenda proposta pelos vereadores citados anteriormente. Com a palavra, o vereador Flávio Castilhos. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade aqui presente, ouvintes da Rádio Aparados de Nordeste, esse projeto é realmente um projeto que entra ano, sai ano, se vota aqui nessa casa e não se consegue deixar a comunidade satisfeita, porque os atendimentos são precários, nós sabemos disso, recebemos reclamações diariamente, todos nós aqui recebemos, não é eu, todos nós recebemos. E agora, porque esse projeto chegou e tem problemas para se aprovar esse projeto, o meu nome, o nome do vereador Valfredo e do vereador Carudo está estampado na porta do ISEV, como se nós fossemos responsáveis pelo atendimento de saúde em Bom Jesus. Acho interessante que quando não veio o projeto para cá e que o atendimento é precário no Hospital de Bom Jesus, não tem o nome de ninguém. Por que o ISEV não coloca o nome dos responsáveis, dos seus responsáveis lá na porta do hospital, dizendo que nós não estamos querendo atender, nós estamos querendo sim receber o dinheiro que o município paga, que os bonjesuenses pagam, e nós não estamos querendo atender, porque é cômodo, é confortável o município passar 60, 80, 100 mil por mês, e todos os dias a Secretaria da Saúde o município está mandando uma ambulância para fazer parto, para mínimas coisas, mínimos atendimentos que poderiam ser feitos aqui e que não são. Então aí, nesse momento, quando querem o dinheiro, aí o vereador Osmar, o vereador Flávio, o vereador Valfredo são quem está impedindo o ISEV de trabalhar. Nós fizemos essa emenda e eu peço que os demais vereadores nos acompanhem, porque o projeto pede 80 mil reais para uma série de atendimentos, inclusive atendimento cirúrgico. Onde é que é feito o atendimento cirúrgico? Só pode ser no bloco cirúrgico. Como é que Bom Jesus, como é que o município de Bom Jesus vai pagar por um serviço que não é prestado à sua população? Não existe como se pagar um serviço que não é prestado.
E é em qualquer atividade, em qualquer ramo. Se o operário da prefeitura não for trabalhar, ele não pode receber. Aí vamos pagar 80 mil reais também para atendimento cirúrgico, se nós não temos bloco cirúrgico. Temos, mas não está aberto. E de repente eu não sei, porque vem desde dezembro, quando houve a comissão desta casa, em contato com o ISEV, e que estava prometido para o dia 14 de dezembro a abertura desse bloco. Até hoje não abriu. Então, a nossa emenda é de repassarmos 50% deste valor, 50% dos 80 mil, ou seja, 40 mil reais, e a partir, é automático, a partir da abertura do bloco cirúrgico, aí sim, a totalidade do convênio que está nessa casa. Essa é a nossa proposta e eu espero que os vereadores nos acompanhem. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Flávio Castilhos. Prossegue então o espaço agora com o vereador Diogo. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, com relação à emenda proposta pelos colegas Flávio, Valfredo e Osmar Carudo, eu tenho que trata-se de uma emenda bastante interessante e que ela tem um cunho único e específico, do meu ponto de vista, que é moralizador. Nós precisamos tomar atitudes que moralizem as coisas. E a administração pública, ela é regida por diversos princípios, e dentre eles o princípio da moralidade. E nós, enquanto vereadores, temos que sim tomar atitudes que venham moralizar os atos da administração pública. E neste caso, disciplinar a maneira do repasse é sim uma atribuição do vereador. Então eu entendo que repassar neste momento 40 mil reais até a abertura do bloco, 40 mil reais até a abertura do bloco, não é valor insignificante nem insuficiente. Até porque a população, de modo geral, ela espera que haja uma contrapartida da instituição. E se quanto antes a instituição for atrás da abertura do bloco, tomar as providências necessárias para a abertura do bloco, o valor tão breve que hoje está retido, tão breve será repassado. Que fique bem claro que o valor hoje é 40 mil e que no momento da abertura do bloco passará a ser 80 mil, mas o valor que hoje está retido será repassado também. Então não é um valor que vai ficar perdido, não, é um valor que vai ficar apenas bloqueado até que haja o efetivo cumprimento das condições do funcionamento do bloco cirúrgico. Então eu sou favorável, extremamente favorável, porque é uma medida moralizadora e que vai ao encontro daquilo que a população quer, né? A população quer o bloco cirúrgico e ao mesmo tempo também quer que seja repassado o valor para o ISEV. Então vamos unir as vontades de todos e fazer essa emenda que veio realmente bem colocada, muito bem feita. Parabéns aos vereadores, eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. Obrigado, vereador Diogo Kramer. Próximo vereador a discutir a emenda, vereadora Lucila, então, espaço para suas explicações. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho até esta tribuna me colocar também favorável aos meus colegas e dizer que eu tenho uma preocupação, porque já ouvi algumas vezes dizer que esse bloco não iria reabrir. Outras vezes o secretário nos afirmou aqui que naquela semana estava abrindo o bloco cirúrgico.
Então, eu acho que fazendo essa emenda é mais uma tentativa para que nós possamos, que esse instituto se esforce cada vez mais para que esse bloco seja reaberto o mais breve possível, porque também às vezes eu me penso que o hospital jamais pode fechar suas portas, porque muitas pessoas são atendidas. Aí nesse feriado de carnaval, eu não saí da cidade, eu estava aí e eu fiquei sabendo de diversas pessoas que, inclusive vidas, foram salvas através do atendimento aqui do Hospital de Bom Jesus e também do trabalho do SAMU. Eu acho que nós temos que fazer essa reverência a eles também, a equipe do SAMU, que não pararam um minuto durante o feriado de carnaval, e o hospital também. Pessoas de outros municípios foram acidentadas e tiveram os primeiros socorros aqui no Hospital de Bom Jesus, que suas vidas não foram ceifadas porque tiveram aquele mínimo atendimento do Hospital de Bom Jesus, e esse mínimo nós não podemos deixar se perder. E essa é a minha preocupação. Então, eu, enquanto vereadora, o que eu puder fazer para ajudar esse hospital que é nosso, que é de Bom Jesus e que atende hoje toda uma região, eu estou disponível a trabalhar. Tanto que entrei em contato com o deputado Alceu Moreira ainda no mês de janeiro e será destinado uma emenda, um recurso para o Hospital de Bom Jesus. Mandamos toda a documentação do hospital para lá. Eu acho que a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Também fiquei triste e chateada em saber que o nome dos vereadores estava estampado lá na porta do hospital. Eu acho que nós não podemos partir para esse ponto, né, de que... Aí eu me questiono, o convênio com o hospital, ele terminou ainda no mês de setembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro, o hospital não recebeu um sequer real do Poder Executivo Municipal. Aí quem era o culpado? Era a administração do hospital? Era o prefeito? Era o secretário da saúde? Era o conselho de saúde, talvez porque fez alguma coisa que trancasse o recurso? Daí nenhum desses nomes foi estampado. Daí por causa de uma semana que o projeto, que eu quero que fique claro para toda a comunidade, o projeto do hospital chegou aqui na metade do mês de fevereiro. E nós já nós tivemos uma somente reunião, alguns vereadores queriam fazer emenda, outros ainda queriam avaliar essa questão do bloco cirúrgico. Então, em uma semana a culpa recai toda sobre a Câmara de Vereadores. Sendo que nos últimos 4 meses, 5 meses, janeiro também, o hospital não recebeu sequer um recurso. E aí ninguém era culpado. Aí o Poder Executivo manda o projeto para a Câmara no dia 15 de fevereiro. E aí, por causa de uma semana, o hospital vai fechar e está lá estampado quem é o culpado, é os vereadores. Mas não é os vereadores os culpados. Quando foi que os vereadores não votaram o projeto aqui do repasse para o hospital? Nós nunca votamos contra. Nunca. Agora, se falhou ali no Poder Executivo, o Departamento Jurídico, mandaram o projeto para cá, nem a minuta do contrato não nos mandaram, mas tudo bem. A gente vota, a gente não quer trancar o hospital. Só que aí, quando os serviços estão para parar, a culpa recai só sobre a Câmara. A Câmara teve uma semana com o projeto. Nós não podemos ir lá, invadir os departamentos e fazer os projetos, que tem que fazer o Executivo. Será que a culpa é da Câmara realmente? Ou será que o ISEV também estava em débito com algumas coisas, de repente com o Executivo, que eles não se acertaram? Isso aí a gente não sabe. A gente só sabe que chegou aqui o dia 15 de fevereiro o projeto. E aí nós não tivemos tempo hábil para votar, entrou o feriado, e aí naquele final de semana do feriado aí a culpa recaiu sobre os vereadores. Nós nem reunião tivemos, nós tentamos fazer um acordo de líder, eu assinei o acordo, o vereador Diogo assinou, alguns vereadores queriam fazer emenda, por isso fizemos essa reunião extraordinária hoje, somente para isso. E aí eu acho que não é dessa forma que a gente tem que trabalhar. A gente tem que se dar as mãos, procurar todos em busca de melhores soluções para o nosso hospital, ao invés de ficar nessa briga de força. Aí agora os vereadores são culpados. Não são os vereadores. Tem vários fatores que fez com que o convênio parasse, o convênio parou e não foi pago 5 meses. E essa culpa que não recaia sobre os vereadores, porque a culpa não é nossa.
Essa é a minha reflexão, e fiquei chateado que das próximas vezes isso não aconteça mais, porque estamos sendo penalizados aqueles que menos devem e aqueles que sempre votam e aprovam todas as coisas que vêm do Executivo. E hoje nós estamos aqui reunidos extraordinariamente, o presidente convocou justamente para não parar o trabalho do hospital, o trabalho da Secretaria da Saúde. Então, por favor, querem achar culpados? Encontrem os verdadeiros, mas não são os vereadores. Muito obrigada. Obrigado, então, a vereadora Lucila. Eu peço ao vereador Osmar que ocupe a presidência para que eu possa também dar a minha opinião. Obrigado, senhor presidente, e está discutindo o projeto. Obrigado, então, ao vereador Osmar. Saúdo aos ouvintes da Rádio Nordeste e Rádio Aparados da Serra. Também saúdo a comunidade aqui presente, as funcionárias lá da creche Dorvalina Silveira, que estão aqui presentes. Obrigado por participar aqui conosco. Em relação a esse projeto, ele é um projeto bastante importante para a nossa comunidade. Temos hoje e sabemos, e eu nos últimos meses tenho acompanhado bastante a questão do repasse da verba para custear as despesas emergentes lá do hospital. Hoje, boa parte da comunidade, grande parte da comunidade, pode-se dizer assim, quer ver o nosso hospital funcionando a contento, com bom atendimento, com os médicos atendendo bem as pessoas que procuram atendimento, os próprios funcionários também fazendo o seu papel. Eu tenho assim confiado bastante na sinceridade hoje do Juliano, que é o representante lá do ISEV, do próprio secretário da Saúde. Tenho sim depositado bastante confiança nessas pessoas na questão da abertura do centro cirúrgico. Hoje temos aí inúmeras cirurgias para serem feitas aqui no hospital. E somente com a abertura do centro cirúrgico isso pode se concretizar. E isso são recursos a mais para manter aberto o nosso hospital. Em relação à emenda ofertada pelos vereadores, eu também sou favorável nesse momento, porque também visto que a comunidade bonjesuense também faz essa condição hoje, e a gente conversando melhor até com as pessoas, a gente tem que ouvir, a gente tem que dar crédito também ao que as pessoas, de modo geral, nos cobram. E nós queremos sim que reabra o centro cirúrgico, é essa a nossa vontade. Porém, nós temos que obter hoje da própria instituição essa segurança, que eles também demonstrem, isso eu tenho percebido neles, essa vontade em reabrir o centro cirúrgico. Mas também nós como vereadores, como autoridades, nós temos que também, porque é dinheiro público, né? São dinheiros são valores, são recursos que provenientes dos impostos que a comunidade paga ao município, são recursos públicos. Então nós temos também que colocar, né, essa segurança em relação a esses valores. Então eu acho que essa emenda ela é bastante interessante nesse sentido, porque no momento em que o secretário da Saúde nos dá
essa segurança de que realmente o centro cirúrgico abre e que a própria direção do ISEB também nos dá essa segurança, então essa emenda ela vem ao encontro dessas situações, dessa situação. Então, no meu modo de ver, assim, no momento em que o centro cirúrgico for aberto, os recursos fluirão normalmente. O executivo repassará normalmente o valor hoje estipulado em R$80 mil. Então, hoje nós convocamos essa reunião extraordinária, visto a importância e a relevância tanto desse projeto quanto do que foi votado anteriormente, e hoje será aprovado, e com certeza creio que a própria direção do Instituto se empenhará ainda mais para que em breve, nos próximos dias, o centro cirúrgico será reaberto e atenderá normalmente a comunidade bom-jesuense. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio, e reassumo os trabalhos dessa casa. Obrigado, vereador Osmar. Prossegue, então, em discussão a emenda ao projeto número 3476. Algum vereador a mais gostaria de discutir o projeto? Vereadora Jazel, com a palavra. Sobre esse projeto do hospital, eu acho que é muito importante nós aqui fazer uma análise no tempo também. De longa data a gente acompanha os altos e baixos do hospital, e eu me recordo muito bem, uma vez uma pessoa que fez um estudo, um trabalho de conclusão de curso, ele estudou o hospital e estava me comentando. Teve uma época que o hospital teve mais de 50 pessoas que trabalhavam lá, e aí aquilo gerou uma bola de dívida com o Fundo de Garantia e INSS, inúmeros outros descontroles. O hospital acabou contraindo algumas dívidas, foi objeto de intervenção do Ministério Público. Houve então um momento em que a fundação se reuniu com lideranças da cidade e optaram em entregar o hospital para o Instituto ISEV, e acontece que foi pintado um número de promessas e as pessoas confiaram que o Instituto ia fazer o trabalho que eles prometeram. O que a gente vem observando hoje é que esse Instituto ele administra vários hospitais no sul do Brasil, e o objetivo deles, como é o objetivo de qualquer empresa privada, é ter lucro. Então, quanto menos fazerem serviços para a comunidade, mais dinheiro vai sobrar para eles. A gente que vem da iniciativa privada observa que eu não consigo me convencer do que mais de 100 mil são necessários para administrar aquele hospital, tendo em vista que hoje são bem menos pessoas. Aí, o que é os custos fixos que se diz? É água, luz, telefone, internet, as despesas fixas. Então, o que acontece? A nossa geração, eu digo a nossa geração, eu e o Diogo somos mais novos aí, aí a gente tá vendo, a gente tá sentindo sentindo na pele isso dos problemas que vêm lá do passado. E então agora nossa geração que está aqui na Câmara, os demais vereadores também, que somos em grande maioria da mesma faixa de idade, a gente vem acompanhando isso. E o que acontece? Nós vamos ter que votar, vai ser votado, mas essa emenda foi muito importante, como comentou o vereador aqui antes, que ela é uma maneira de moralizar, para que também se bote uma pressão para que o hospital reabra o centro bloco cirúrgico, e
e faça e volte a fazer o que se fazia. Porque só ficar fazendo o serviço ali básico do plantão, nós queremos realmente um hospital onde as pessoas podem ser tratadas, as pessoas podem fazer as suas cirurgias e ampliar, visto que Bom Jesus tem uma posição estratégica em termos de logística. Quase todos os casos de acidente que está acontecendo na 110, até mesmo no território de Jaquirana, estão sendo trazidos para Bom Jesus, 285 também, e agora com a ligação com Santa Catarina vai aumentar, né? Então, eu vejo assim, a minha preocupação é que o Instituto ele pode estar de olho a partir do momento que forem a leilão essas dívidas, eles podem assumir o hospital e aí nós perder para sempre um patrimônio que foi feito, que o hospital foi construído a primeira pessoa que colocou dinheiro no hospital, ele tinha uma biblioteca enorme e ele fez uma doação, se não me engano, é João Dutra. Eu vi a história desse cara e ele doou os seus livros, eram tantos livros que foi suficiente para construir o hospital. Então, Bom Jesus jamais pode perder esse patrimônio, né? E muito mais para um instituto que não faz o trabalho como a comunidade quer. Não que eles não tenham a capacidade, mas a gente observa que agora, há poucos dias, me ligou uma pessoa essa semana que se machucou, chegou ali e eles mandaram para casa. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Então, essa emenda que foi feita vai ser uma forma de botar pressão. E a minha vontade, quando eu cheguei aqui, era nós fazer mais rígido ainda. A minha vontade era nós colocar a questão condicionada a pelo menos 4 partos por mês. Então, tudo bem, aí a gente conversou, dialogamos mais de 1 hora ali, né, dentro da sala ali com os vereadores, e me convenci de nós, então, fazermos essa pressão através de uma emenda, né, condicionando ao bloco cirúrgico. Mas eu chamo aqui a atenção, porque os desmandos que aconteceu lá na década de 80 e 90, porque usavam a estrutura do hospital para dar emprego político, agora a nossa geração paga o pato. Então, essas pessoas que foram os culpados por essa situação que se vive hoje é que deviam de responder na justiça. Porque aí agora nós temos que estar sempre resolvendo aqui, ajeita ali, né, para que não deixe o hospital fechar. Mas eu quero aqui fazer uma aclamação à comunidade, para que a comunidade tome pé das coisas, se envolva nesse tipo de coisa, né? Participe das diretorias, dos conselhos, né? Porque nós não podemos deixar um patrimônio daquele ali, né, ficar à mercê de um grupo que está visando apenas o lucro, né? A minha preocupação é essa. Então, que nós votamos isso e acompanhamos melhor. Eu já faço aqui também pela tribuna que nós queremos ter acesso a esse custo para nós se convencer de que realmente se gasta mais de 100 mil para manter o hospital, né? Então nós queremos esses documentos para que a gente possa então ajudar a fazer essas leis, né, de maneira que a gente possa ter a saúde cada vez melhor. Outra coisa, eu acho que o Instituto deveria pagar a passagem para as pessoas e o hotel lá para as pessoas que têm que ir ganhar seus filhos em Vacaria. Quem pode pagar, faz, mas quantas pessoas ficam dependendo lá de favores e ônibus e hotel lá, né? Eu acredito que o Instituto, enquanto eles não resolverem essa questão aí de as mães bonjesuenses e aqui Jaquirana e São José terem que ganhar os filhos em Vacaria e terem esse gasto, eu acho que esse gasto deveria ser cobrado do Instituto. Eles deveriam pagar, porque é o mínimo que eles têm que fazer, já que não estão fazendo o serviço como deveriam fazer e como prometeram. Então, fica aqui o meu apoio à emenda. Vamos votar no projeto, mas temos que ficar atentos aos movimentos que às vezes a gente não sabe e já pode estar tudo arquitetado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado então ao vereador Jaziel. Continua em discussão ainda o projeto do repasse ao hospital.
Então, não temos mais vereadores para discutir o projeto. Colocamos, então, em votação, primeiramente, a emenda aditiva do vereador Valfredo Fonseca, vereador Osmar e vereador Flávio. Os vereadores que concordam com a emenda permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está aprovada, então, a emenda por unanimidade de votos. Nesse momento, então, colocamos em votação o projeto de lei 3.476. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, está aprovado o projeto 3.476, que trata do valor da subvenção social ao Instituto de Saúde e Educação ISEV de Bom Jesus, com a emenda aditiva. Então, eram esses os projetos que tínhamos para essa sessão extraordinária. Declaro, então, encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para a sessão ordinária na próxima segunda-feira. Muito obrigado aos colegas vereadores por estarem aqui presentes nessa convocação, aos ouvintes das rádios Nordeste Aparados e a vocês, comunidade, que estiveram aqui prestigiando a nossa sessão. Nosso obrigado e o nosso boa noite.